Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de produção de vídeo. A gente já viu a parte de elementos de linguagem visual, que é como a gente monta uma imagem. A gente já viu a parte de equipamentos, né? Para vocês saberem o que vocês podem usar numa produção de vídeo. A gente já viu o roteiro, né? Então agora nós vamos ver mais uma etapa aí da nossa do que vocês podem, né? E em alguns casos precisam, tá, fazer para poder fazer a produção do seu vídeo, tá? O assunto de hoje, gente, é storyboard. O que é? Vocês já ouviram falar de storyboard? O storyboard, gente, é um item que auxilia, tá, o roteiro. Ele anda ali lado a lado junto com o roteiro. O que ele faz? Ele serve para ajudar a montagem do vídeo, tá? Então ele trabalha junto com o roteiro, ele é juntinho ali, ele tem basicamente a mesma função do que o roteiro. Vamos ver aqui a definição. O storyboard é um roteiro que contém desenhos em sequência cronológica, mostrando as cenas e ações mais importantes na decupagem de um filme, programa ou anúncio de TV. O que é decupagem, gente? Ó, apareceu um termo aqui diferente, tá? Decupagem é quando a gente separa, né, os pedaços ali do vídeo, né, do programa, para a gente poder fazer a montagem, tá? Decupagem é o termo para esse tipo de coisa, é a separação do material que a gente vai utilizar para fazer a montagem, seja a edição de um filme, de um programa de TV, tá? De uma propaganda. Esse processo chama decupagem. Sabe quando você pega lá aquele monte de vídeo, errou, né, teve o take que valeu, teve o take que não valeu, esse aqui errou, deu risada, tossiu, esqueceu o texto, né? No processo de decupagem é quando a gente separa, né, o material que ficou bom do que ficou ruim, o material que vai ser utilizado, o material que não vai ser utilizado, tá? Então, decupagem é isso. O que mais? Vamos continuar a definição aqui do storyboard. O storyboard ele é um guia visual que narra as cenas da produção, tá? O storyboard ele é montado com desenhos, tá? Que são objetivos, rápidos e com poucos detalhes. Então não precisa ser uma obra de arte, tá? Ele tem que passar a ideia ali da cena, para o pessoal entender como que é a cena, como é que vai ser a montagem, o que vai estar aparecendo no enquadramento naquele momento. Tá? Então não é para ser uma obra de arte, ele é um desenho objetivo, rápido, com poucos detalhes. Tá bom? O audiovisual, gente, ele é puro movimento, isso é, audiovisual, ele tem som e tem imagem, né? E normalmente a imagem em vídeo, e o vídeo é imagem em movimento. Então, o audiovisual é puro movimento. E o storyboard, ele é a chave de ignição desse movimento, que é traçado por linhas e gestos no papel, tá? Então, mesmo o vídeo sendo uma coisa em movimento, tem a parte que você consegue ali, né, rabiscar para o pessoal entender, né, fazer o desenho. Então, antes de você ir pro vídeo em si, né, o pessoal faz o storyboard. Isso é um planejamento. Assim como o roteiro, né, é um planejamento do que vai ser falado, o storyboard ele é um planejamento do que vai ser visto, tá? Por isso que para grandes produções, tá, isso é muito mais utilizado em propaganda e em cinema, tá? Para televisão nem tanto, porque muitas vezes o que é a produção para televisão requer uma coisa muito rápida, né? Então às vezes não dá tempo de fazer esse processo. Mas para cinema não, para cinema que é um processo mais lento, né? Na verdade não é que é um processo mais lento, é um processo mais demorado e tem mais tempo para fazer, né? O cinema é produzido com muito mais tempo, às vezes, do que uma novela. A novela você tem que soltar capítulos 6 vezes por semana, né? E o filme, às vezes, você pode levar 1 ano para produzir um filme, 1, 2, às vezes 3 anos para produzir um filme. Então dá tempo de todo esse processo a gente chama de pré-produção ou já, né, o início da produção, né, dependendo, às vezes a pré-produção, o storyboard ainda não entra, mas esse processo de produção antes da filmagem e da edição em si, né, para o cinema, ele é muito maior, esse tempo é muito maior. Tá? Então,
estamos falando aqui das utilizações, né? Já comecei a dar um gancho, aqui nesse slide a gente já vê, ó, no que é utilizado o storyboard, ó, em filmes, em animações 2D ou 3D, tá? Até vou fazer um comentário aqui, vocês sabem o que é uma animação 2D ou uma animação 3D? A diferença de uma para outra? Né? Vamos lá, os desenhos mais antigos da Disney, ou desenhos muitos dos desenhos que a gente vê na televisão, hoje o 3D já é bem comum também, tá? Na TV e nos streamings, né? Mas a diferença é que o 2D usa, não vou falar que não usa computador, mas são aqueles que começaram com aquele processo de desenho feito à mão, né? Pintado, desenhado, aqueles desenhos mais antigos da Disney, tá? Hoje em dia, se faz 2D no computador, é aquele desenho que a gente chama que é chapado, né? E o 3D é aqueles que tem volume, tá? Então vamos lá, digamos que se você pegar os filmes da Branca de Neve, os clássicos da Disney, né, da Branca de Neve, Cinderela, etc., eles são em 2D, tá? Aí você pega os modernos, você pega Frozen, Toy Story, eles são em 3D, tá? Eles têm aquela profundidade. Normalmente os desenhos em 3D, normalmente não, os desenhos em 3D eles são feitos no computador. O 2D ele pode ser feito tradicionalmente, feito à mão, né, desenhado à mão, ou pode ser feito também em computador. Tá? Pode ser feito com softwares de animação, porém tem alguns que têm essa opção, fazer em 2D ou em 3D. Tá? Videogames também podem usar storyboards, porque vários jogos contam uma história. Né? Vários jogos hoje eles têm história. Antigamente não, no começo do videogame os jogos não tinham muita história, a história era um texto, vinha um texto ali na caixinha do jogo para você só entender o que estava acontecendo. Mas o jogo em si, né, durante o jogo, não tinha uma história mesmo para contar. E hoje não. Né? Hoje você tem jogos aí que são histórias gigantescas, né? E alguns até que acabaram virando filme. A gente tem vários filmes aí baseados em jogos hoje. Né? Então, o storyboard também é utilizado para videogames. Alguns seriados de TV, né? Novelas, algumas, né? Eu falei, hoje em dia não é muito comum, porque tanto o seriado ainda tem um tempo maior de produção, porque ele é produzido em temporadas, né? Mas as novelas, eu acredito assim, é muito rápido. Então, às vezes, não dá tempo de ter um storyboard muito complexo, né? Fazer, criar, às vezes eles abrem mão desse recurso. Comerciais de TV é comum, tá? Por quê? Nos comerciais de TV, às vezes, para você apresentar a ideia para o cliente, você às vezes não é só o roteiro. Lembra que a gente viu na aula de roteiro, um modelinho lá de propaganda, né, de roteiro de propaganda? Mas às vezes para o cliente, além daquele roteiro, a gente manda o storyboard para ele entender o que vai aparecer na propaganda dele. Tá? Então, para comercial de TV, se utiliza às vezes ainda o storyboard. Tá? Videoclipe, que é um curta, né? Ele é um filme, os videoclipes, eles são um clipe, tirando os que são mais assim gravados em show, né? Que aí não é tanto, não conta uma história, mas você tem muito videoclipe que é uma história, né? Que é um filme sendo contado, né? É um curta-metragem praticamente, né? Alguns clipes vocês podem ver que a história às vezes que está se desenrolando não é o que o cara está cantando na música, né? Em videoclip. A gente vai ver mais para frente, né, numa aula aí sobre produções, a gente vai ver esses esquemas, né, como é que dá para fazer, mas em videoclipe, como eles têm essa pegada aí também, às vezes até de ser um curta-metragem, também cabe o uso do storyboard no desenvolvimento dos videoclipes. Tá? Algumas propagandas políticas, né, que propaganda política também é um tipo de comercial, né, é o político se vendendo, né, é o político vendendo a imagem dele. E até no teatro. Tá? Às vezes no teatro você também pode ter um storyboard no momento lá da produção, do começo da produção, quando estão rolando os ensaios, né? Quando o diretor pensa ali a peça dele de teatro, ele no início ele pode fazer um storyboard para poder pensar como vai ser o cenário, onde os atores vão se posicionar, né? É um guia, tá, gente? É um guia. Lembrem disso. Não é porque você fez de uma maneira no storyboard que o negócio no filme precisa ser idêntico, perfeito, tá? Igualzinho o desenho. Não é, tanto que a gente falou que o desenho é simplificado. E, mais uma coisa, quando a gente fala de roteiro, tá? Não sei se eu comentei, não lembro se vocês também vão lembrar disso, tá?
Mas o roteiro também, ele pode ser modificado. Eu até, aliás, comentei sim, na aula de roteiro, que eu até peguei, falei de um roteiro que eu vi, peguei nas mãos um roteiro de um filme, que tinha lá as anotações do diretor, fazendo modificações, né? Muda o texto, eles fazem a leitura antes, né? Para ver como é que tá, se fica legal na voz do ator. E outra, o ator também tem liberdade para fazer alguma modificação na gravação, né? Que é o improviso. Tem muito filme aí que o que foi usado no final foi improviso. Ou porque o ator achou legal fazer um negócio diferente, ou às vezes foi uma brincadeira que o ator foi fazer que ficou boa, ou às vezes o ator esqueceu o texto e acabou improvisando para não perder a cena e foi para o ar. Tá? Foi para o ar ou foi para a edição final, isso acontece. E o storyboard é a mesma coisa, o storyboard não é uma coisa para engessar o vídeo, é para você ter uma ideia do que vai ser. Na hora da gravação, que tem que ver o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Quem são as pessoas que produzem storyboard, tá, gente? Existem profissionais só para criar storyboard. Nos grandes estúdios, vocês têm uma equipe, né, que produz, para produzir o storyboard, tá? Então, ó, vamos lá, vamos ler aqui no slide. A criação de storyboards exige um conhecimento de quadrinhos, tá? De HQ, de história em quadrinhos, linhas de ação, uso de perspectiva, desenho de objetos e cenários, expressões faciais, e também saber desenhar pessoas em movimento, tá? Então, os profissionais que fazem storyboard, eles são desenhistas, tá? Nos estúdios, nos grandes estúdios, eles são desenhistas, tá? Alguns bem profissionais, são designers, né? Por quê? Eles têm que ter também o grande conhecimento dos elementos de linguagem visual, que a gente viu lá na primeira aula, né? Porque se você vai montar uma imagem que vai depois para um vídeo que é pensado com elementos de linguagem visual, o desenho tem que seguir essa mesma linguagem. E eu também comentei lá na aula, gente. Os elementos de linguagem visual servem para todo tipo de arte visual, seja ela desenho, fotografia, pintura, né, computação gráfica, vídeo. Os elementos de linguagem visual servem para todo tipo de imagem, tá? Só que o profissional ali, vamos continuar, o profissional de criação de storyboard, ele precisa ser um profissional muito ágil, porque para as grandes produções, o diretor e grande parte da equipe, tá, dependem do storyboard para iniciar as filmagens. Por quê? O storyboard vai ter as referências, né, dos enquadramentos, às vezes tem referência de cor, dependendo do storyboard, não são todos, tá? Alguns têm as referências de cores, né, algumas coisas de cenário, tipo que o pessoal da cenografia, eles vão ver que tipo de coisa eles vão precisar para o cenário, na cenografia, na direção de arte, que depois nós vamos ter também aí algumas coisinhas aí de direção de arte, eu vou trazer para vocês algum conteúdo, e aí vocês vão ver que o storyboard ele também ajuda nisso. Então, ele é uma das primeiras coisas, assim que você tem o roteiro pronto, você já pode trabalhar, já pode começar a trabalhar o storyboard. Porque daí como é que ele faz? Ele vai lendo o roteiro e vai traduzindo aquele roteiro em desenhos, tá? E aí isso facilita, porque daí o diretor depois, ele vai poder pegar o roteiro, ele vai traduzir o roteiro lá com os atores, né? Ele vai juntar, porque os atores vão traduzir o roteiro em interpretação. E o diretor vai juntar o roteiro com o storyboard, com a interpretação dos atores e fazer acontecer tudo que estava ali no roteiro e no storyboard. Tá? Então o diretor ele vai acabar usando as duas coisas. O diretor de fotografia, que é quem cuida da qualidade da imagem no filme, tá? A qualidade da imagem em um filme, gente, numa série, etc., não é o diretor que toma conta. Quem toma conta é o diretor de fotografia, não é o diretor geral. O diretor do filme ele cuida da interpretação. E a direção de fotografia é o diretor de fotografia, junto com o diretor de arte que cuida da parte do cenário e etc. Tá? Então, isso aí a gente vai ter uma aula depois, um conteúdo mais específico para vocês entenderem aí como é que funcionam essas funções. Tá? Então, o profissional que cria o storyboard, ele tem que ser ágil, né, para não atrasar as filmagens, ele tem que entregar a produção dele tão rápido quanto a produção, tão rápido entre aspas, né, mas assim,
Assim que tem o roteiro, já pode começar com a produção do storyboard para poder depois agilizar as gravações. Vamos lá, já falei um pouco aí para vocês, mas vamos especificar um pouquinho melhor as funções do storyboard. Vamos lá, vamos ler o slide aqui. O storyboard ele permite ver cada cena como um quadro específico. Assim, cada cena do roteiro é tratada como um quadro com seu ritmo, composição e cores próprias. Um storyboard é colorido na atmosfera da cena. As cores servem como fonte de emoção dos sentimentos de um personagem ou do cenário que o mesmo está inserido. Então, gente, como eu já comentei ali atrás, ó, o storyboard ele não precisa ser colorido, mas quando ele é colorido, ele traz a fonte de emoção ali, né? Tipo, ele já passa alguma ideia do que está acontecendo. Tipo, se é uma cena mais triste, provavelmente ela não vai ser uma cena toda colorida. Às vezes ela vai trazer uma coisa mais azulada, uma coisa mais cinza, né? Uma cena mais alegre, ela pode trazer muitos elementos coloridos, e o storyboard já pode ajudar nesse momento, né? Para quem vai ajudar a montar a cena, para o ator, para o diretor, para o pessoal da direção de arte, né? Eles, às vezes, o storyboard já dá algumas dessas referências. Principalmente quando a gente está falando em desenho, tá? E animações. Continuando aqui. O storyboard ele serve de referência para o diretor de fotografia, que poderá utilizar os quadros coloridos como referência e comparação, auxiliando a planejar cuidadosamente a sua fotografia no set de imagem. Tá aí, gente, ó, acabei me adiantando. Falei para vocês já isso, mas está aqui, né, descrito nas funções do storyboard, né, o auxílio que ele dá para a direção de fotografia. Olha lá, gente, ó, outra coisa que eu já comentei, ó, nem sempre é possível fazer um storyboard colorido. Como o tempo é curto, o artista de storyboard deve se preocupar com narrativa, ângulos de câmera, né, etc. O etc. aqui é aquilo que eu já falei para vocês. São todos aqueles elementos de linguagem visual que a gente viu lá no começo, ó, ângulos de câmera, enquadramento, movimento de câmera e etc. Tá? O posicionamento dos atores, é isso que o storyboard tem que se preocupar mais. A parte da colorização é um extra. Tá? Ó, geralmente os storyboards coloridos são utilizados na área de publicidade, porque os comerciais são curtos e permitem ao artista de storyboard se dedicar ao estudo de cores. Tá? Então, como é uma propaganda de TV, eu não sei se vocês sabem, gente, elas têm tempos meio que padronizados. Tá? Elas, assim, tem umas curtinhas de 5, de 10, aí já os padrões mais normais é de 15, 30, 45, 1 minuto. 1 minuto já é uma propaganda grande, porque é muito caro você comprar 1 minuto de espaço na televisão, tá? Mas existem propagandas até de 2 minutos, dependendo de uma campanha que vai fazer, às vezes pode chegar até 4 minutos, pegando um bloco inteiro de comercial. É difícil, mas existe. Tá? O normal, o mais comum, é 15 e 30 segundos. Tá? Qualquer coisa maior do que isso é um caso especial, ou é uma propaganda que é da própria televisão, né, da própria emissora. A emissora fez uma propaganda deles, alguma coisa falando de algum conteúdo que vai ser lançado, algum programa deles que vai passar, etc, etc. E às vezes eles acabam utilizando um tempo maior. Mas quando a gente está falando de empresa, né, comercialmente, são 15 ou 30 segundos. Tá? Esse é o padrão. E aí, por serem vídeos mais curtos, quando vai fazer um storyboard de propaganda, é mais fácil você fazer ele mais trabalhado, porque não é tão longo, são menos cenas. Então você tem mais... mesmo que tome um pouco de tempo você fazer essa pintura dos quadros, etc., mas não são muitos. Né? É mais trabalhoso, mas não é um filme inteiro de 1 hora, de 1h30, de 2 horas. Né? Hoje em dia a gente tem muito filme de 2 horas. Então o storyboard ficaria muito grande para você fazer colorido. E as propagandas de TV com 15, 30 segundos é muito mais fácil, né? São menos desenhos para você fazer. Aí, gente, eu vou trazer para vocês aqui vários exemplos agora de como são os storyboards. Vou trazer de vários filmes. Vou falar para vocês de cada filme que é. Não são storyboards completos, eu trago uma página só para vocês darem uma olhada, tá? Para vocês entenderem como é feito e qual é o tipo de desenho, né? Como é que é o desenho que faz, como é que fica, né, essa arte. Como são de filmes, gente, a maioria aqui dos que eu vou mostrar, vocês vão ver que tem uma qualidade de desenho, uma qualidade, né, artística muito alta, tá? Mas vocês vão ver que mesmo em alguns filmes famosos, não é um negócio tão trabalhado não, tá? Ó, vamos lá. Aqui a gente tem de 2 filmes, ó. O primeiro aqui, à sua esquerda,
é o do Psicose. Vocês lembram? O filme Psicose, é um filme até em preto e branco ainda, do Alfred Hitchcock, né? Essa aqui é uma sequência famosíssima do filme, que é a cena do chuveiro, quando a mulher é esfaqueada no chuveiro, né? Aí tem lá, vocês podem pegar lá do alto, ó, é só uma sequência, não tem nenhuma orientação de texto, né? É só uma sequência de quadros mostrando a sequência do filme. Então começa lá em cima no primeiro, né? Como é que era o nome dela? Jennifer Lee, se eu não me engano é Jennifer Lee o nome da atriz, né? Ela no banho, né? Começa ali ela no chuveiro e aí vai fazendo a sequência, ó. Tem ali ó, um primeiro plano, um primeiro plano que está pegando um pouquinho abaixo do pescoço, né? Ó, um primeiro plano, depois um close ali do rosto, aí volta para um primeiríssimo plano, que é ali da cabeça, né? Aí volta para um primeiro plano, aí segue no segundo plano mais com movimento, aí vem ali close da mão, close do olhar, né? Vai descendo, ó, close da boca, tá, gente? Eu não estou falando um por um, não, tá? Vocês vão localizando aí no vídeo, tá, gente? É o desenho é o storyboard que está à esquerda. Então, lá, close da boca, aí tem ali close da mão puxando mais embaixo ali depois da metade, close da mão puxando a cortina, né? Close ali da sombra da mão com a faca, né? Aí vem uma sequência de sombras porque não mostra quem é o assassino, tá? E termina lá no final com ela caída lá no chão. Então, ó, vamos contar aqui, gente, ó, tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 44 aqui, ó, 44 mais ou menos, 44, entre 44 e 50 quadros aí, ó, né, 44, vamos considerar 44 aqui, se eu não errei, entre 44 e 48, tá? Quadros para fazer uma cena de filme. Depois vocês procurem aí na internet o trecho aí, essa cena do chuveiro do filme Psicose. Vocês vão encontrar, não deve ser difícil. E aí vocês podem fazer, né, ver aí quanto tempo tem essa cena para ver quanto durou, tá? Aqui do lado direito a gente tem um filme bem mais recente, ó. É um trecho do filme do Homem-Aranha, do filme 2 do Homem-Aranha, tá? Foi o segundo filme que saiu. Não é o filme mais recente, tá? É com o Tobey Maguire ainda. Foi o segundo filme com o Tobey Maguire, né? É uma sequência aqui já bem menor, são menos quadrinhos, a gente tem só 8 quadrinhos, né? Mostrando a luta do Homem-Aranha com o Dr. Octopus, né? No metrô, no trem, né? Eu acho que é um metrô também, não sei se é trem, ali tá escrito trem, mas é um trem tipo um metrô, né? E aí tem a briga dos dois, aí vocês veem que parece muito mesmo com uma história em quadrinhos, né? Inclusive ali, vocês podem ver em alguns dos quadrinhos aqui, na segunda metade aqui, o desenho até vaza do quadro, né? Ó, tem ali e uns pedaços dos tentáculos do Octopus saindo, né? E ele não tá para fora do quadrinho, e vocês podem ver que aqui eles têm algumas coisas do movimento do movimento dos atores, ó, tem umas setas aqui, ó, podem ver aqui no primeiro quadrinho, né, ó, uma seta indicando para onde que ele faz parte, aqui o cara inseriu de um jeito que parece que faz parte do desenho, né, mas são as setas indicando os movimentos, ó, lá embaixo, no penúltimo, ó, tem ali marcado people, né, e a seta, para onde o povo vai correr, né? Para onde o Homem-Aranha está pulando, tem um outro aqui com a seta ali, ó, Spider-Man, o Homem-Aranha pulando, né, em direção do Dr. Octopus, né? Então tem todas as indicações dos movimentos dos atores também, né? Você pode colocar isso. Vamos dar sequência aqui que eu trouxe mais, ó. Outro aqui famosíssimo, mais 2 famosíssimos, né? Não um só, 2 famosíssimos, né? Clássicos do cinema. Aliás, 3, aqui tem 3. Tubarão, né? Três quadrinhos aqui do storyboard do Tubarão, né? O filme do Steven Spielberg da década de 70, né? Tem ali o tubarão atacando o barco, aí tem um outro aqui que é uma das cenas finais, que é o cara jogando um cilindro de oxigênio dentro da boca do tubarão, tá? E aí vocês notem, ó, que já tem
Ali, ó, do 203A. 203A é o número da cena, tá? Então, ó, essa cena já é do final do filme. Vocês têm noções daí de quantas cenas tem de quantas cenas tem um filme, né? Aqui é a cena 203A, tá? A seria a primeira parte, ó. O tubarão vira de lado, tá? Com a corda na boca e a boca fecha fecha, né? Ele fecha a boca mordendo a corda, né? Tem a descrição da cena, o que está acontecendo. Isso também pode ser colocado no storyboard, né? Aqui, ó, 203B, que é a continuação, né? O tubarão se move, né? Num take de close, né? Ó, Shark moves into a close shot of mouth, né? Então, o tubarão se move e a gente faz um close da boca dele, ó. Tá explicando, ó. E aí tem ali, ó, R2L, tem embaixo, tá entre parênteses, né? Em cima também tem, ó, R2L, tá vendo que tá entre parênteses, né? Embaixo ali, a última coisa que tem escrito embaixo de cada quadrinho, também é a anotação do movimento, tá? Da câmera. R2L, da direita para a esquerda, o tubarão, né? Então o tubarão da direita para a esquerda, o tubarão ele vem vindo da direita para a esquerda, ele não fez setas, ele indicou o movimento, né? Ali embaixo também, ó, olha lá, no último quadrinho, ó, né? O tubarão na cabine e o personagem ali, Brody, joga o tanque de ar no tubarão. Então ele explica o movimento, beleza? Aqui, esse de cima, é um quadrinho de uma cena do Star Wars. Não vou saber dizer de qual filme do Star Wars que é, tá? Mas tá ali, ó, quadro número 358, né? Tem algumas anotações ali ó, tem ali um BG. BG normalmente é background, deve ter alguma coisa rolando pelo fundo, né? Eu não sei, não vou saber dizer todas as siglas aqui, o que ele colocou. Mas embaixo tem a descrição também. Wookiee and Han. Ó, aqui até pelos personagens, quem conhece Guerra nas Estrelas vai até poder reconhecer. Eu acho que aqui eles ainda não tinham fechado o ator corretamente. Ou foi alguma modificação, mas ó, Wookiee e Han. Han, na verdade, né? Wookiee and Han. Wookiee é o Chewbacca, né? O Wookiee é a raça dos alienígenas lá, né? Que é o Chewbacca, que é aquele peludão. Inclusive, se vocês notarem, é um Wookiee diferente. Não é a cara do Chewbacca aqui, né? Apesar de ter as faixas ali, as correias no corpo, igual o Chewbacca tem, mas o rosto aqui está diferente. E o Han é o Han Solo. O Han Solo que foi interpretado pelo Harrison Ford, né? E ele não usava capacete. O Han Solo ele não aparece nos filmes usando capacete. Ele tinha um ar muito mais... na verdade, um ar mais rebelde dos anos 50, 60. Ele era um cara com jaqueta de couro, né? Ele não usava capacete. Então você vê que o storyboard também não precisa ser exatamente igual ao que vai acontecer no filme, né? E ali, embaixo, ó, a gente tem um quadrinho só de um storyboard do Toy Story. Se eu não me engano, não sei se é do segundo, que é o que tem eu não lembro o nome, a Jessie, que é a garota que é uma cowgirl, né? E aí ela mostrando ali o pezinho dela, escrito Andy. Então é uma cena também, eu não sei dizer se esse 28.529, né, esse número que está aqui, se é o número do frame. Pode ser o número do frame do filme, né? O frame é numa animação, a gente tem um quadrinho, né? Aí com uma posição, aí você faz um outro quadrinho com uma outra posição, vai mudando aos pouquinhos para formar uma animação, né? É assim que funciona a animação. Para dar um segundo, a gente precisa de 24, no mínimo, 24 quadros, né? Então, para fazer um segundo de movimento, são 24 quadros. Então, num filme de animação, vocês imaginam quantos quadros tem. E nem sempre é feito com 24, normalmente é feito com 30, né? 30 quadros por segundo. Hoje, a maioria das gravações, inclusive para vídeo, tá, gente? A gente faz com 24 quadros por segundo. Um vídeo ele é formado por 24 fotos. A cada segundo, né, aliás, no mínimo, 24, hoje em dia a gente usa 29,5 ou 30, né? Tem algumas câmeras que fazem 29 e pouquinho.
E às vezes a gente tem até 60, né? Para 4K a gente já grava com 60 quadros por segundo. Então aqui eu não sei se nesse quadrinho aqui, pode ser que esse número aqui, 28.529, seja o número do frame do filme, tá? Então a gente tem até para animação, feito em computação gráfica, em 3D, mas o storyboard é um desenho 2D feito à mão, tá? Aqui, gente, ó, vamos lá, temos mais um, ó, de animação do filme Up, né? Aqui você vê que eles usaram o primeiro quadrinho ali feito em azul, né, com tons de azul. Provavelmente seria uma referência à abertura do filme, como é que eles estavam pensando. Esse é o início, né? Os dois ainda são crianças, né? Eu não lembro agora o nome dos personagens. Eu lembro se eu não me engano, a menina é a Ellie, né? E agora o outro personagem é o Sr. Hendrick, né? Mas aquele era criança ainda, né? Então vocês veem, ó, é uma sequência do início do filme. Acho que até quando eles acabam se conhecendo, ó. Mas vocês podem ver que não tem cor. No filme é colorido, mas aqui eles fizeram sem cor. Provavelmente porque a ideia era que fosse a ideia de mostrar como se fosse um filme antigo, que são as memórias dele, né? Acho que seriam as memórias do personagem. E aí, então, no storyboard eles tinham feito sem cor, né? Mas já o primeiro take lá em cima, né? A primeira cena seria em azul. Então, assim, eles usaram, né, esse tom que a gente chama de sépia, que são esses tons de marrom acinzentado, né? Ou um cinza amarronzado, esses tons de sépia, para passar essa ideia de que é uma coisa que já aconteceu, foi uma coisa que aconteceu lá atrás, é muito comum. Vocês podem pegar aqui nos últimos quadrinhos, que até que o personagem, o menininho tá com o rosto vermelho, né? Provavelmente ele ficou com vergonha de alguma coisa que aconteceu. Então eles colocaram o vermelho nessa referência que é para mostrar, olha, ele está com vergonha, né? Na hora de animar, tem que pensar nisso, que ele está com vergonha. Beleza? Então, ó, mais um filme de animação. E aí, gente, vamos no próximo slide aqui. Eu tenho para mostrar para vocês um outro filme, um outro desenho, né? Uma outra animação, que é o Peter Pan, que é uma mais clássica, né? Então, ó, bem antigo, tá cheio de marcação de durex em cima dele ali, juntando os quadrinhos, porque eu acho que na verdade, foi recortado e colado numa outra folha, né? E aí foi escaneado. Mas é a mesma coisa, ó, é uma sequência do desenho do Peter Pan, né? Ó, tem aqui o Peter Pan, o Andy, a Sininho passando pela fechadura, né? É uma sequência aqui do começo dos filmes, né? Do começo do filme, tá certo, gente? Então, ó, tá vendo? São vários, eu prometi para vocês, eu cumpro, ó, vários storyboards de vários filmes, de filmes, de animações, para vocês verem como é que faz. Dando sequência aqui, ó, eu tenho mais um filme aqui à direita, tá? Que é o storyboard do Mulher Maravilha, tá? Que também já lembra muito história em quadrinhos, né? E ao lado aqui eu tenho um storyboard de propaganda, tá, gente? É um storyboard do Burger King, é uma propaganda antiga do Burger King, mas é um storyboard de propaganda. Você vê, ó, não tem o texto, tá? Não tem o texto, mas tem toda a história, toda a propaganda bem detalhada, com desenhos bem detalhados de como foi criado, né? De como isso aqui provavelmente foi apresentado para o cliente, né? Para os representantes lá do Burger King, para o pessoal do marketing do Burger King, para eles aprovarem, né? Para aprovar e a agência mandar para o estúdio para ser gravado, tá? Então essa de falar, são menos 4 aqui, não, 1, 2, 3, 8 quadrinhos, eles conseguem contar praticamente a propaganda inteira, tá? Você não precisa também criar um negócio tão detalhado. E aí, para quem não sabe desenhar, gente, tá aqui, ó, um exemplo de como vocês que não são desenhistas, mas querem fazer um storyboard ou precisam fazer um storyboard, podem fazer. Tá lá, ó. Não sabe desenhar? Faz os palitinhos, faz os bonequinhos de palito, ó. Dá para entender o enquadramento do mesmo jeito. Aí tem aqui tá tudo em inglês, gente, mas ó, o que eles colocaram aqui embaixo nas observações? Olha lá. Eu vou traduzir para vocês aqui, ó. Voice over, né? Voice over é quando tá uma cena acontecendo e tem um narrador, é a voz do narrador, né? Aí põe establishing shot of the film, então assim, mostrando uma cena que está mostrando um plano geral, mostrando o campo, né? Porque esse curta aqui, pelo que eu estou vendo, é o jogo de futebol da Jasmine contra a Diana, tá? Então,
primeiro mostrou o campo, né? Aí no segundo quadrinho ali, ó, a Diana caminha até a Jasmine e a Diana pergunta: posso jogar? Né? E aí tem lá, ó, side view, uma visão lateral, né, mostrando as duas. A criança foi colocando. Depois vem aqui, ó, a Jasmine respondendo, né? Claro que você pode, né? Claro, se você jogar bem, falou a Jasmine. Aí ela falou, ó, fazendo um close-up, né? Fazendo um close na Jasmine, né? Só que aqui, aqui provavelmente uma criança que desenhou também, ela não desenhou exatamente os enquadramentos. Se fosse um close, tinha que ser mais fechado, né? Aí ela desenhou o bonequinho de corpo inteiro. Você pode desenhar os bonequinhos e pode ir... o desenho não precisa ter um detalhe, mas ele precisa passar a coisa certa, né? Então, se é close, você desenha um close, não vai desenhar o corpo inteiro, tá? Mas é que aqui foi feito por uma criança e eu trouxe mais para vocês visualizarem que pode ser feito desse jeito, tá? Quando eu dou meu curso presencial... e eu peço para os alunos fazerem um storyboard, eu aceito o desenho assim de palitinho, tá? Eu não faço questão de um desenho altamente elaborado. E aí eu vou trazer para vocês aqui, gente, um vídeo mostrando uma sequência, mostrando o storyboard, tá? E embaixo como ficou a cena do filme gravado, tá? Então vamos assistir aqui esses dois vídeos. A gente tem da animação de computação, desculpa, não é computação, animação em stop motion, do Estranho Mundo de Jack, e também a gente tem um pedaço aqui, uma cena do Senhor dos Anéis. Listen, everyone. I want to tell you about Christmas Town. There were objects so peculiar they were not to be believed, all around things to tantalize my brain. It's a world unlike anything I've ever seen, and as hard as I tried, I can't seem to describe like a most improbable dream. But you must believe when I tell you this. It's as real as my skull, and it does exist. Here, let me show you. This is a thing called a present. The whole thing starts with a box. A box? Is it steel? Are there locks? Is it filled with a pox? A pox? How delightful, a pox. If you please. Just a box with bright-colored paper. And the whole thing's topped with a bow. A bow? But why? How ugly? What's in it? What's in What's it? the point of the thing not to know? It's a bat! Will it bend? It's a rat! Will it break? Perhaps it's the head that I found in the lake. Listen now, you don't understand. That's not the point of Christmas Land. Now pay attention. We pick up an oversized sock and hang it like this on the wall. Oh, yes. Does it still have a foot? Let me see. Let me look. Is it rotted and covered with gunk? Let me explain. There's no foot inside, but there's candy. Or sometimes it's filled with small toys. Small toys? Do they bite? Do they snap or explode in a sack? Or perhaps they just spring out and scare girls and boys. What a splendid idea! This Christmas sounds fun. I fully endorse it. Let's try it at once. Everyone, please, now not so fast. There's something here that you don't quite grasp. Well, I may as well give them what they want. And the best, I must confess, I have saved for the last, for the ruler of this Christmas land is a fearsome king with a deep, mighty voice. At least that's what I've come to understand. And I've also heard it told that he's something to behold, like a lobster, huge and red. When he sets out to slay with his reindeer on, carting bulging sacks with his big great arms, that is so I've heard it said. And a
On a dark, cold night, under full moonlight, he flies into a fog like a vulture in the sky. And they call him Sandy Claus. Well, at least they're excited, but they don't understand that special kind of feeling in Christmas land. Oh, well. They were once men, great kings of men. Then Sauron the Deceiver gave to them 9 rings of power. Blinded by their greed, they took them without question, one by one, falling into darkness. Now they are slaves to his will. They are the Nazgûl, ring wraiths, neither living nor dead. Então, gente, tá aí. Esse foi o nosso conteúdo de storyboard. Passei para vocês aí um monte de imagens aí para vocês verem, né, de exemplos de storyboard, para vocês verem como é que é utilizado. Fica a dica, eu mostrei esses dois vídeos aí que mostram o storyboard e a cena final, mas vocês podem procurar os storyboards que eu mostrei, que eu só mostrei o storyboard, vocês procurem os filmes para vocês assistirem. O do Burger King eu acho difícil, mas os dos filmes é fácil vocês encontrarem. Peguem esses filmes e comparem, né, como é o storyboard e como que ficou a cena final, beleza? Então, vamos encerrando essa aula aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro.